para vocês todos. Está tudo na paz, graças. Vamos viajar gostoso hoje, loucamente. Só que eu preciso responder duas questões. Alice, lembra da sua pergunta? Eu acabei que pedi para a Ana Paula ver com você, né? E ela me relembrou. Tudo Ana bem em Paula relação entrou, a... meu querido. Uhum. Hã? Ana Paula entrou. A Ana Paula entrou? Então, já que ela entrou, vou responder as duas perguntas antes de começarmos, tá bom? Primeiro, vou responder a pergunta da Ana Paula, porque eu vou pegar a sua pergunta, Alice, e fazer uma retificação, tá certo? Então, vamos lá. Vamos aqui. Ana, tudo bem? Chegou aí? Oi, tudo bem? Tudo bem. Vamos responder aquela pergunta sua? Pode ser. Então, vamos lá. Vou para a sua, depois vou para a Alice e a gente começa o bate-papo de hoje. Ana Paula, aquele termo genes complementares, não é isso? Que você... Isso. Pois é, esse termo gene complementar ou genes complementares é um termo antigo, é um termo em desuso. Por isso que na hora eu falei, meu Deus, que termo é esse? Eu não lembrava desse termo. Na verdade, genes complementares são os famosos atuais genes aditivos. Quando dominantes, juntos somam-se as suas funções. Por exemplo, vamos lá pegar aqui, para a cor da pele. Azim, azim, bezim, bezim. Pele branca. Azão, azim, bezim, bezim. Pele morena. Ou então, azim, azim, bezão, bezim. Tanto faz. Agora tem lá, azão, azim, bezão, bezim. Pele mulato claro. Se forem os 4 dominantes, azão, azão, bezão, bezão. Pele negra. Entendeu? Aí as suas funções são somadas quanto à produção de melanina. Tudo bem? Ah, entendi. Obrigada. Ok, garotinha. Genes aditivos. Anota aí, beleza? Beleza. Fechado. Vamos para a Alice agora responder a questão dela e eu vou fazer uma retificação, tá, turma? Eu até peço que vocês peguem uma canetinha aí, um lápis, uma lapiseira e retifique um lance que falei na última sexta, tá? Não é uma coisa simples, mas tem que retificar, né? Vamos corrigir. Mas antes disso, vamos lá a perguntinha da Alice. Alice, você me perguntou se a vitamina A é utilizada na composição de cremes hidratantes, confere? Foi isso aí mesmo. Beleza. Eu fiquei na dúvida por quê, Alice? Eu fiz uma pesquisa aqui com a Sociedade Brasileira Farmacêutica, inclusive. Sacou? Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que se basear em instituições, né, fidedignas, né? Fontes fidedignas. Então, eu sempre soube que a vitamina E sempre fez parte de cremes hidratantes, porque isso retarda um pouco o envelhecimento da pele, além de hidratar, enfim. É um antioxidante, como a vitamina C a vitamina D também, além de estimularem ali a imunidade, auxiliar na multiplicação, na divisão celular de alguns tipos de células imunológicas, serem antioxidantes. A vitamina C também é anti-inflamatório, enfim. Por isso que o escorbuto inflama as gengivas, né? Sem a vitamina C, além de romper vasos capilares, tal. Então, de um tempo para cá, a indústria farmacêutica vem adicionando a vitamina D e a vitamina A também, por ter esse efeito hidratante e rejuvenescedor, ou seja, retardar um pouquinho o envelhecimento celular, certo? Então, realmente, de um bom tempo para cá, a indústria farmacêutica, a indústria dos cosméticos, perdão, ela vem introduzindo a vitamina A na composição de cremes hidratantes. A vitamina E sempre fez parte, isso eu já sabia, mas a A eu não estava com dúvida, realmente. E a D e a A vêm sendo incluídas na composição, tá certo? Tudo bem? Certinho, obrigada. Beleza, a vitamina A tem aquele papel na visão, né? Certo? Sem ela eu tenho a vitaminose, cegueira noturna e xeroftalmia, mas ela também pode ser interessante para evitar ali envelhecimento celular, né? Acelerado, dar uma freada. Mas não esqueça de uma coisa, viu, Alice? E os demais da turma. Uma das indústrias mais ricas do planeta é a indústria dos cosméticos. E detalhe, é uma das indústrias mais mentirosas. Não esqueça disso, nem você, Alice, nem os demais. Mas o que eu falei é fato. Eu fui na Sociedade Brasileira de Indústria Farmacêutica, né? Porque ela também, a indústria farmacêutica ela também trabalha com a composição química de cosméticos, certo?
também. Certo. Tá, beleza? E a retificação que eu queria fazer, pessoal, corrija para mim antes de começarmos a aula, viu, Carlinho? Eu vou te dar o sinal aí para a gente começar a gravar, beleza? Mas antes disso, pessoal, eu falei para vocês que a vitamina D, as fontes de vitamina D... Meu pão, eu já estou gravando, é um making off. Você é bonitinho demais, Carlinho. Vou te apertar, cara. Olha só, me aguarda. Tudo bem, não há problema, tudo bem. Então, só para fazermos a retificação. A vitamina D, ela tem aquelas fontes, né? Onde eu encontro a vitamina D? Porque eu obtenho todas as vitaminas pela dieta, né? Eu obtenho em ovos, leite, derivados, e por diante. Alguns minerais, alguns vegetais, perdão. E ela, além de contribuir, né, para com a ação da calcitonina, lá, para que esse hormônio tireoidiano atue direitinho sobre os osteoblastos e os osteoclastos, para a densidade óssea permanecer perfeitinha. Tal. Enfim, também a vitamina D é importante para auxiliar na confecção de melanina. Né? E como eu adquiro ela inativa, na forma de provitamina D, pela dieta, no organismo eu reconstruo as vitaminas, como a D. Lá nos melanócitos, do sangue vai para os melanócitos, lá eu tenho uma via que é estimulada pela luz. Lembram que eu falei para vocês? Estão lembrados, né? Pela luz. E o que eu disse? Que essa via dentro dos melanócitos, ela é ativa. As enzimas são ativadas pela luz para que eu possa, então, reconstruir vitamina D, e a vitamina D no melanócito possa agora auxiliar na síntese de melanina. E a vitamina D também volta para o sangue agora, reconstruída, para atuar junto com a calcitonina tireoidiana. Tá, mas qual foi o erro que eu cometi? Foi realmente um lapso. As enzimas daquela via que reconstrói a vitamina D nos melanócitos, elas são ativadas pela luz, mas não a luz na faixa do visível, de 400 a 700 nanômetros, não. E sim na faixa do ultravioleta. Então, corrija para mim, pessoal. Então, as enzimas daquela via que reconstrói vitamina D nos melanócitos são ativadas pela luz não visível e sim pela luz ultravioleta, onde o comprimento de onda é menor que 400 nanômetros. Tá claro, galera? Tudo bem. Claríssimo. Beleza, a retificação, aí agora eu estou tranquilo. Eu fiquei ansioso a semana inteira só para fazer essa retificação em relação à luz, tá? Porque isso pode cair em prova e você errar. Não pode errar. Tá certo, moçada? Vamos lá, então? Bom, feito isso, minha consciência está tranquila e a gente vai agora para o infinito e além. E detalhe, né, Carlinho? Amanhã estaremos juntos, 10 horas. Que delícia! É isso mesmo, Carlinho? Meu pão, amanhã, meu pão. Que 10 horas da manhã, meu pão? Ainda não? Às 14h20. 14h20. Perdão, pessoal, é à tarde. Me enganei, fui um bundinha. 14h20 com o Carlito. É porque você tá ansioso. Meus queridos, vocês terão aula de inglês, né? Já dando spoiler do filme de amanhã. Vocês terão aula de redação. O professor Sormani, ele vai pegar a aula, né, que eu dei no lugar dele, então vai ter aula de filosofia também. E o professor Humberto, ele morre de saudade de vocês, então ele quer ver vocês na sexta, sextou, e o sábado. Por ele já emendava de hoje até amanhã. Seria ótimo, um bate-papo louquíssimo, ninguém ficar doido até amanhã. Boa, mas amanhã estaremos às 14 horas, 14h20, né, Carlinhos? Isso. Eles aguardo isso aí. Um treinamento orientado. Aguardo o seu e-mail com o link. Tranquilo. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela, beleza? Lá vai, hein? O anfitrião... Ah, tá. Você que está como anfitrião, meu pão. Você desativou o compartilhamento da tela, é isso mesmo? Você não conseguiu entrar aí, não? Não consegui. Não estou conseguindo. Então você é meu refém. Me liberte, vai, me liberte. Pronto. Obrigado, garoto. Você consegue agora aí. Ah, vai. Agora sim, bonitão. Então, beleza. Vamos lá, então. Beleza. Opa. Não. Poxa, isso. Vamos lá, então. Eu vou ampliar a tela. Bom, galera, olha só. Boa tarde a vocês.
Vamos, então, partir de onde a gente parou, né? Que foi daqui. Tem alguém com o microfone aberto. Aí depois a gente abre para poder tirarmos dúvidas, beleza? Bom, pessoal, turminha do IME, louquíssima. Nós paramos aqui. O último bate-papo nosso foi sobre a ligação peptídica, aquela ligação que une aminoácidos entre o grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila do outro, certo? E aí eu tenho a ligação peptídica, ou seja, quando eu promovo a ligação peptídica, eu tenho uma reação de desidratação. Então, uma moléculazinha de água sai para que o COOH, né, possa, então, reagir com NH2. Então, sai um OH e sai um H daqui do NH2. Então, sai uma moléculazinha de água. Certo, galera? Não esqueça, a gente parou aqui. Então, eu vou continuar com proteínas e ácidos nucleicos para podermos realmente cair de cabeça em digestão. E eu queria chegar tão pertinho do fim hoje. Vamos ver se a gente consegue, beleza? Olha só. Estruturas conformacionais proteicas, estruturas tridimensionais em proteínas. A gente adquire essas estruturas em softwares específicos, né? E a bioinformática que brinca com essas estruturas tridimensionais, né? Com esses perfis baseado em dados que a gente alimenta o computador, o software. Por exemplo, sequência de aminoácidos, a gente pode brincar com isso no laboratório. E dali, com esses resultados, eu jogo no software e possíveis em proteínas. Então, atenção, porque eu vou te falar. Existe um erro muito grande nos livros e alguns professores viajam quando falam em relação à estrutura secundária. Veja, as proteínas são quase 100 mil conhecidas, codificadas por um pool de 35 mil genes no nosso genoma, aproximadamente, ativos. 30 a 35 mil genes que codificam em cerca de 100 mil proteínas conhecidas. Então, as proteínas elas podem assumir três tipos de estruturas conformacionais possíveis. Veja, a estrutura primária, a terciária e a quaternária. Nenhuma proteína se mantém na estrutura secundária. Se uma proteína é terciária ou ela tem a estrutura quaternária, ela pode passar pela estrutura secundária, mas não permanece, como alguns falam por aí. Então, veja, uma proteína que assume a estrutura primária é aquela que assume a estrutura linear. Ou seja, você lembra que os aminoácidos têm perfis elétricos diferentes, perfis químicos, aromáticos, estruturais diferentes. Então, veja, eles são diferentes. Então, olha só, conforme um gene, vamos pegar um gene que codifica uma proteína, transcrição e tradução. Lembram em biologia molecular? Vejam só, a sequência de códons daquele gene é quem vai ditar a sequência de aminoácidos da proteína que esse gene codifica. Certo? Então, vamos lá. De acordo com, conforme eu vou colocando os aminoácidos numa sequência X, vamos lá, aqui tripsina, glicina, fenilalanina, valina, enfim, conforme eu vou colocando aqui uma sequência de aminoácidos, de acordo com os códons do seu gene, se esses aminoácidos não sofrerem atrações elétricas ou repulsões elétricas entre eles, e o meio circundante, que normalmente é o citoplasma, cheio de água, nutrientes, compostos diversos, solúveis, insolúveis. Então, veja, eu tenho ali vários tipos de compostos que podem fazer com que esses aminoácidos sejam atraídos ou repulsivos, né? Eles podem se repulsar. Então, veja, se esses aminoácidos colocados em sequência X não sofrerem atração ou repulsão elétrica entre eles, e nem entre eles e o meio circundante, que é o citoplasma, normalmente, onde as proteínas são formadas, então a cadeia se mantém linear. A cadeia se mantém linear. Isso é que eu chamo de estrutura primária. Ela não vai passar pela secundária, óbvio. Mantém-se ali. Um exemplo claro de proteína com estrutura primária. A queratina do cabelo. E neste ponto mais, vou quebrar o tabu, que eu vou quebrar o teto de vidro, Carlinhos, das garotas, que normalmente são mais vaidosas do que os homens. Vejam, meninas, um aminoácido dos 20 se chama prolina. Aonde tem prolina, vamos supor, se aqui, ó, onde eu passo com o cursor, tiver uma prolina,
essa cadeia mesmo, linear, assim chamada, ela quebra para cá. Ou seja, ela quebra. Onde há prolina, há uma quebra, sacou? E isso ainda é uma proteína linear. Ela não está dobrando-se sobre si mesma. Não. Ela está quebrando cada aminoácido prolina. E veja, um cabelo quanto mais liso, menos prolina tem. Um cabelo quanto mais ondulado, encaracolado, cacheado, mais prolina tem. Então, o meu cabelo ele é anelado, né? Ele é cacheado, ele tem os cachos abertos. Se eu fosse fazer, então, Carlinhos, uma progressiva, uma escovinha que seja, você sabe que as proteínas, elas trabalham muito bem, não importa se é um hormônio, um anticorpo, não importa se é uma enzima, enfim, as proteínas trabalham em temperaturas específicas, pHs específicos, composição química do meio específica, certo? Além das enzimas terem os seus substratos específicos onde atuam. Então, veja, elas trabalham de forma muito específica. Então, se eu faço uma escovinha no meu cabelo, ele vai ficar liso por quê? Porque a temperatura exacerbada no meu cabelo, da escovinha, vai desnaturar a proteína. Então, onde tem ponto de quebra, onde há prolina, é um ponto de quebra. Então, eu deixo tudo retinho. Então, desnaturo a forma primária da proteína queratina, percebe? Beleza? Então, não esqueça. Isso já caiu em prova de PAS 3, por exemplo. PAS 3, envolvendo fisiologia, tudo junto. Certo? Essa é a primária. Então, veja, sabe por que se mantém linear? Com quebra ou não? Contendo prolina, mais ou menos. Não interessa. Se há quebra, há prolina. Se não, mantém-se retinha. Mas pode ter quebra porque posso também ter prolina. Toda queratina tem um pouquinho de prolina. Só que a quantidade vai variar, né? De uma pessoa para outra, um cabelo para outro, um tipo de cabelo para outro. Então, não há atrações elétricas nem repulsões entre esses aminoácidos em sequência. Certo? Agora, se eu considerar uma outra sequência de aminoácidos, onde eles sofrem atrações uns pelos outros, ou alguns por uns, por outros, e repulsões entre eles e o meio circundante, olha só, aí a cadeia começa a se mover. Normal. Você consegue visualizar isso? A cadeia começa a se dobrar sobre si mesma. Então, quando houver movimento da cadeia, veja aqui, ó, eu tenho a proteína nesse momento encontrando-se na estrutura secundária, mas nenhuma proteína se mantém nessa estrutura, porque é de transição. Eu estou tendo movimento da cadeia diante dessas atrações ou repulsões elétricas entre os aminoácidos colocados numa sequência X e entre eles e o meio circundante, que normalmente é o citoplasma da célula. Então, enquanto houver movimento, estou na secundária. Chega uma hora que essas forças atrativas e repulsivas elas se estabilizam. Então, eu tenho uma cadeia polipeptídica de aminoácido dobrada sobre si mesma. E isso é uma proteína com a estrutura terciária. Certo, galera? Muitas proteínas receptoras, alguns receptores, têm essa estrutura. Por exemplo, é uma cadeia dobradinha sobre si mesma. Agora, se eu tenho, isso aqui é uma terciária, agora se eu tenho 2, ou 3, ou 4, ou mais cadeias terciárias unidas umas às outras por ligações de sulfeto, esse é o nome da ligação, que une cadeias de aminoácidos. Então, a hemoglobina é um exemplo, porque eu tenho 4 cadeias de aminoácidos. Não é porque tem 4 é quaternária, é porque tem mais de 2. Lá no meu doutorado, brinquei com 2 enzimas, cada uma com 7 cadeias. E as 2 tinham a estrutura quaternária. O número de ligações de sulfeto vai variar de uma quaternária para outra. Então, não esqueça. A hemoglobina é um exemplo, a hemocianina, muitas proteínas que formam canais iônicos são quaternárias, certo? Então, quaternária é quando eu tenho 2 ou mais terciárias unidas por ligações de sulfeto. Essas 3 são os 3 tipos de estruturas tridimensionais que as proteínas podem ter. A secundária de transição, elas se encontram nessa estrutura secundária momentaneamente enquanto a cadeia está se movendo. Tudo bem, pessoal? Ok, então, dá só um oi para mim, galera. Tudo bem? Tudo ótimo. Acompanhando, né? Então, vamos lá, para a gente fechar proteínas. Atenção, o que é isso aqui? Já caiu em questões abertas de vestibulares. É mole. Ou seja, aqui eu tenho uma enzima com um sítio ativo, uma estrutura tridimensional X. Aqui esse substrato. Vamos lá, se essa enzima for uma protease,
uma enzima que degrada proteínas. O seu substrato qual vai ser? Proteína. Então, aqui uma protease, aqui o seu substrato seria a proteína. Então, tem um complexo enzima-substrato. E aí, ou seja, na reação, a enzima vai degradar, então, o seu substrato nos seus elementos formadores. Qual vai ser o produto da ação dessa enzima? Aminoácidos. E a enzima, ela não sofre danos na reação. Ela pode ser, inclusive, reutilizada. Então, se essa enzima aqui for uma lipase pancreática, por exemplo, vamos ver, vai o seu substrato, lipídios, complexo enzima-substrato. Aí, depois da reação, a enzima se mantém intacta. E quais são os seus produtos? Glicerol, ácidos graxos. Certo, rapaziada? Atenção para isso. E não esquece, não. Olha aqui, ó, os perfis gráficos. Já caiu isso em provas várias vezes em vestibulares. De Brasília afora. Veja só. O que eu tenho aqui? Eu tenho a velocidade, a atividade de uma enzima em detrimento do pH. Então, aqui, ó, vamos supor que o pH aqui seja 7, neutro. Olha aqui, então a enzima X, por exemplo, né, atua muito bem em pH 7. Conforme eu venho para o zero, o pH mais para o zero, ácido, eu tenho o quê? Cada vez menos atividade da enzima. Quanto mais para o básico eu vou, cada vez menos atividade. Certo? Por isso que eu falo que as enzimas atuam em pH específico, temperatura, composição química, enfim, as proteínas, assim como as enzimas, por exemplo. Olha aqui, por exemplo, no meu corpo, as proteínas trabalham lá 35 graus e meio, 36 graus e meio, de forma assim legal. Aí eu estou com febre de 39 graus. Isso é perigoso por quê? Porque eu estou proporcionando um ambiente com temperatura totalmente diferente daquela ideal para as minhas proteínas corporais. Então, ou seja, as enzimas, por exemplo, que são mediadoras de reações metabólicas, atuam em temperaturas específicas. 36 graus e meio. Estou a 39 durante 24 horas, 48 horas. Eu posso ter problemas, ou seja, muitas reações passam a deixar de ocorrer, porque eu estou inativando muitas enzimas, até desnaturando elas, de forma até regressiva. E eu posso vir a óbito, por isso que febre é muito perigoso. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, temperatura ótima dessa enzima. Aqui, vamos pôr aqui, 36 graus e meio. Quanto mais para zero eu vou, menos atividade. Quanto mais eu esquento o corpinho, Não falou que, tipo, era melhor fazer a pizza amanhã. Tudo bem? Alguma pergunta? Então a gente faz a pizza amanhã e a gente pede o sushi, beleza? O sushi é gostoso. Sushi é mais saudável que pizza, hein? Vamos lá. Bom, tudo bem, galera? Até aqui, rapaziada? Tudo bem isso aqui? Não vai esquecer. Lembra que vocês já viram isso? Lá no primeiro Tudo certo. Beleza. Tem até uma atividade, já coloquei aqui. Ok, vamos lá. Oi, fala. Qual é a composição da enzima? Tipo, porque ela pode degradar proteína, certo? Sim. Então, seria... Veja só, nós temos grupos de proteínas. Proteínas estruturais, queratina, do cabelo, dos pelos, da unha. Proteínas transportadoras, o HDL e o LDL, são lipoproteínas. Proteínas, aminoácidos, né, junto com lipídios, lipoproteínas. Proteínas defensoras, os anticorpos. Proteínas reguladoras, os hormônios. Proteínas catalíticas, as enzimas. Então, as proteínas, assim como as enzimas, toda enzima é uma proteína. Nem toda proteína é uma enzima, porque pode ser um hormônio, pode ser um anticorpo, sim ou não? Então, as proteínas são formadas por aminoácidos. Aminoácidos. E se eu tenho uma enzima proteásica, ela vai atuar em proteínas e não em carboidratos. São específicas para os seus substratos. Beleza? Beleza. Ok? Beleza. Vamos lá, então. E anticorpos, eu tenho que falar para vocês sobre isso. Olha aqui, olha que foto linda micrográfica. São plasmócitos, um dos 12 tipos de células imunológicas. A principal célula imunológica produtora de anticorpos, proteínas defensoras, ou também chamadas de imunoglobulinas, e que são classificadas em grupos. As IGs, né? IgA, IgB, IgC, IgD, IgE, IgM, IgN, grupos de anticorpos. Para grupos de antígenos X, Y, Z.
Então veja aqui que eu quero te mostrar o seguinte, que uma perguntinha para vocês, importante, galera. Todos os anticorpos, e é uma variedade gigante em cada um desses grupos, IgA, IgB, IgE, todos apresentam uma estrutura tridimensional numa forma aproximada de Y. Opa, olha aqui, galera. De Y. Todos. Olha só. E, assim como a hemoglobina, os anticorpos têm 4 cadeias polipeptídicas. Uma pequena, ou também chamada de cadeia leve, uma segunda cadeia leve, ou uma terceira grande, ou cadeia pesada, e uma quarta grande. Então, tenho 2 grandes, 2 pequenas. 2 pesadas, 2 leves. Não estão aqui as ligações de sulfeto, mas eu tenho aqui uma, aqui eu tenho uma outra, e aqui ó, eu tenho outras 6. São 8 ligações de sulfeto, unidas essas 4 cadeias polipeptídicas nos anticorpos. Lá na hemoglobina, eu tenho 4 cadeias unidas por 4 ligações de sulfeto. Aqui eu tenho 4 cadeias unidas por 8 ligações de sulfeto. Então depende do tipo de proteína quaternária, seja ela com 4, com 2, com 7 cadeias. Não interessa, é uma quaternária. Aí eu pergunto aos navegantes, por que, galera? Alguém me responde? Alguém pode me responder? Por que todos os anticorpos têm o mesmo perfil estrutural, conformacional, tridimensional, na forma de Y? Por quê? Item de prova de vestibular, inclusive, tá? Muito bem. Certo? Boa pergunta. Olha só, pessoal, o que é que vai ditar a função? Anota isso, galera. O que vai ditar a função e a forma de uma proteína? A sequência de aminoácidos. E é esse critério primordial que me auxilia na diferenciação de uma proteína A, B, C, D. Porque se eu for só pela composição de aminoácidos, eu não consigo diferenciar todas as proteínas. Agora, a sequência me permite diferenciar qualquer proteína uma da outra, a sequência de aminoácidos. E é a sequência de aminoácidos que dita a função e a forma tridimensional de uma proteína. Então, olhe para cá, esse esquema. Veja, perceba que as 4 cadeias têm uma parte azul clarinha, certo? Essa parte azul, que é a maior parte de cada uma das cadeias, é onde eu tenho as mesmas sequências de aminoácidos em todos os anticorpos. Se a maior parte de cada uma das 4 cadeias tem a mesma sequência de aminoácidos em todos os anticorpos, eu vou ter uma forma aproximada em todos eles, de Y. O que vai mudar um anticorpo do outro? O ápice de cada uma dessas 4 cadeias. A sequência de aminoácido aqui vai ser uma, outra, outra, outra. Nesse anticorpo X vai ser uma, outra, outra, outra. No anticorpo B, no C. Tanto é que aqui ó, eu tenho vários tipos de antígenos e esse anticorpo especial só consegue reconhecer um tipo, percebe? Então, para eu reconhecer esse lilás, a sequência que tem que ser outra. Então, tem que ser um outro tipo de anticorpo. Mas todos têm a mesma forma, porque a sequência de aminoácidos é a mesma na maioria de cada uma das 4 cadeias, em todos os anticorpos. Está respondido, pessoal? Você entendeu isso? Sim. Beleza, meninas também? Só tem homens aqui participando, gente? Tudo bem, boa. galera? Fala comigo, ok? Tá tranquilo, professor. Ok, Justo. Então vamos nessa. Proteínas é isso. Eu vou então aqui ser bem breve contra os ácidos nucleicos. E eu quero que a gente faça uma oração para James Watson e Francis Crick. Pessoal, esses caras, eles mudaram o mundo. Graças aos estudos desses caras, hoje se conhece muito sobre os cânceres. É possível intervir em alguns tipos deles. Eles mudaram o mundo. Esses caras, eu sou muito fã. Eu tenho um quadro lindo desses caras na minha casa. Porque eles foram os caras.
Veja, pessoal, em 23 de abril de 1953, veja, esses caras com 20 e poucos anos, médicos e bioquímicos, publicaram na revista Nature ou Science, botou na dúvida, são as duas mais famosas do mundo científico, né? Eu acho que foi a Nature. Publicaram em uma dessas duas revistas toda a estrutura química do DNA e do RNA e como eles funcionam, como eles se replicam, como que ocorre a transcrição, a tradução. São os pais da biologia molecular. Aqueles 3 pilares da biomol, replicação do DNA, transcrição e tradução. Pô, cara, eles desvendaram esse esquema todo. E com isso me veio o dogma da biologia molecular, dogma central da biologia molecular. O que é um dogma? É uma verdade incontestável até que se prove o contrário. Cara, de 23 de abril de 1953, de lá para cá, milhares de cientistas, geneticistas, bioquímicos, biólogos moleculares, biólogos celulares, físicos, químicos, reproduziram seus experimentos. Geneticistas, todos chegam basicamente aos mesmos resultados. É um dogma. Ou seja, é verdade. Até que vem alguém e me prova o contrário. Eles foram demais. Ganharam o prêmio Nobel, ficaram bilionários. Um faleceu há alguns anos. Eu acho que foi o Francis Crick. O James Watson está vivo até hoje. Nadando, dormindo no dólar, no euro. E em 23 de abril de 2003, lá naquele palácio de Buckingham, em Londres, foi feita uma reunião científica para homenagear os 50 anos de publicação desse trabalho desses caras. Uma festa para ovacioná-los em vida. Como eu adoraria ter ido a essa festinha. Eu acho que eu ia chorar a festa inteira, porque, cara, se eu vejo esses caras, eu beijava eles, abraçava fortemente. Esses caras foram feras. Demais. Bom, e aqui está a estrutura do DNA, de forma simplória, né? Veja, o DNA tem dupla fita, RNA tem fita simples, normalmente, certo? O padrão. Claro que tem exceções, eu tenho RNA de fita dupla, mas isso aí é caso de megalonovírus, né? Que são alguns tipos de vírus que têm RNA fita dupla. Uma viagem, né? Mas isso é muito incomum. Não é o caso aqui para nós agora. Mas vem cá, o DNA tem dupla fita, a RNA tem uma só. Quais são as 5 bases nitrogenadas? Citosina, que sempre vai estar unido à guanina. Aqui, ó, azulzinho com verdinho. Azulzinho com verdinho. O verdinho é guanina. O azul é a citosina, beleza? E a adenina e timina. Timina de vermelho, adenina de amarelo. Isso no DNA. Agora, a timina no RNA é substituída pela uracila. Então, são 5 bases nitrogenadas. Beleza? Bom, uma outra diferença do RNA é essa, né? Fita simples, aqui no DNA fita dupla. No RNA eu tenho CGAU e no DNA CGAT. Beleza. Veja você. Aí eu tenho aí uma classificação desses 5 tipos de bases. Por exemplo, a citosina, que tem um anel aromático. Guanina, uracila, que também tem só um anel aromático. E a timina, que tem só um anel aromático. Essas com um anel aromático só são as pirimídicas. Certo? São as pirimídicas. Porque tem um anel só. Agora, as púricas são aquelas bases que têm 2 anéis fundidos, veja, guanina e adenina. Beleza? Guanina, adenina e isso. E a citosina é pirimídica, uracila, pirimídica, timina, pirimídica, adenina, púrica, guanina, púrica, porque tem 2 anéis aromáticos fundidos. Por isso essa classificação. Isso não tem importância para nós, certo? Mas fique sabendo. Outra coisa, entre a vermelha e a timina, amarelinha e guanina no DNA. Quantas ligações de hidrogênio eu tenho aqui entre uma base e outra? No caso, a timina e a adenina. 2 ligações de hidrogênio. E entre a citosina e a guanina, que é citosina de azul, guanina de verde, eu tenho 3 ligações de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio formam, então, uma escada, formam, então, os degraus de uma escada em espiral. Visualiza isso? Ou seja, o que são os degraus daquela escada em espiral?
O DNA ele é assim, né? Ele é uma dupla hélice helicoidal. Então, o que são esses degraus dessa escada em espiral? São essas ligações de hidrogênio. 2 entre A e T e 3 entre C e G. Certo? Beleza. Olha só. Eu não tenho essas ligações de hidrogênio na fita de RNA, porque eu não tenho outro par para fazer par com esse. Ou seja, aqui ó, a uracila, eu não tenho a adenina unindo-se aqui a ela. É uma fita só, simples. Tá certo? E outra, e os corrimãos da escada em espiral, que é o DNA? O que seriam os corrimãos? O que seriam? Os nucleotídeos. Veja, o que é um nucleotídeo, pessoal? Ó, meu dedo aqui é um nucleotídeo, meu dedo aqui é outro. 2 nucleotídeos. Então, nos extremos aqui internos, eu tenho uma base adenina e aqui timina. Elas se unem por 2 ligações de hidrogênio. Mas eu não tenho só a adenina, não tenho só a timina. Ligado à timina, eu tenho quem? A desoxirribose, grupo fosfato. Ligado-se à adenina, eu tenho quem? Desoxirribose, grupo fosfato. Isso é um nucleotídeo. Isso é um nucleotídeo. Eles se unem horizontalmente nesse esquema de pezinho de DNA por 2 ligações de hidrogênio. Mas você sabe que eu tenho os corrimãos, que são esses nucleotídeos. Certo? Mas quem vai unir esses nucleotídeos verticalmente? A ligação fosfodiéster, que se dá entre quem? Entre o grupo fosfato do nucleotídeo de cima com a desoxirribose do nucleotídeo de baixo. O fosfato desse nucleotídeo ele vai unir-se à desoxirribose do de baixo pela ligação fosfodiéster. Então, a fosfodiéster é o quê? É a união do grupo fosfato de um nucleotídeo com a desoxirribose do outro nucleotídeo. Aí, ou seja, a ligação fosfodiéster une os nucleotídeos verticalmente, um abaixo do outro, unido verticalmente, pela ligação fosfodiéster, e horizontalmente, pela ligação de hidrogênio. Então, eu consigo visualizar a escada em espiral. Então, os corrimãos são esses nucleotídeos, unidos pela ligação fosfodiéster, e os degraus são as ligações de hidrogênio, que unem aí os nucleotídeos por meio de suas bases. Tá ok, pessoal? E para fechar isso aqui, ó, o que quer dizer... Porque você sabe que o DNA, as 2 fitas, elas têm direções opostas, né? Essa aqui, por exemplo, direção 3 linha, ó, 5 linha. E a outra, contrária, 3 linha, 5 linha. Alguém pode me responder por que esse termo 3 linha, 5 linha? Alguém pode? É o sentido do DNA. Não, as 2 fitinhas têm sentidos opostos. Tudo bem. Mas por que 3 linhas? Por que 5 linhas? Por que 3? E não A, B, 1, 2, 2, 1? Por quê? 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas. É a numeração do carbono, né? Da pentose. Quem tá falando? É o Yuri? Luiz. Você que falou agora, Yuri? Não, Luiz. Luiz, você simplesmente arrepiou. Veja, o último nucleotídeo aqui vai apresentar a sua pentose, que é a desoxirribose do DNA, com o carbono 3 livre. São 5 carbonos, pentose. O 3 livre. E se aqui eu tenho 5 linhas, que o último nucleotídeo dessa fita vai apresentar a pentose, a desoxirribose, com carbono 5 livre. Que viagem! Mas também não tem muita importância para nós aqui do nível médio, não. Tá legal? Mas, Luiz, obrigado. Você me encheu agora de vida. Pessoal, beleza? Beleza? Então, agora sim eu vou voltar para aquele esquema que a gente havia iniciado. Pessoal, bioquímica dos compostos orgânicos e inorgânicos. Está claro? Numa boa. Sim. Assim. Vamos então cair de cabeça para a digestão e fechar esse boteco? Só de raiva? Vamos? Bom, Bora nessa. Vamos embora. eu voltei então, ó, eu tinha colocado bem aqui em cima um stop antes de começarmos bioquímica. Agora eu ponho um start. Bobão, né? Meu Deus. Não tem que fazer, né, cara? Nessa porra da quarentena, então tem que inventar moda, né? Então, ó, vamos reiniciar aqui, ó. Vamos dar um play aqui, vamos iniciar, então, de cabeça. Então, ou seja, essa imagem, essa tela, você conhece, onde nós brincamos com as incumbências da digestão. O quê? Desmantelar polissacarídeos,
oligosacarídeos, lipídios, vitaminas, polinucleotídeos como o DNA e RNA, os ácidos nucleicos, polipeptídeos como as proteínas, oligopeptídeos, oligonucleotídeos em seus elementos formadores, porque aí eles são pequenininhos e eu posso absorvê-los. Eis o grande tchan da digestão, fragmentar o alimento para dar mais acesso às enzimas do tubo digestivo, aos nutrientes contidos nesses alimentos alimentados e desmantelar os nutrientes em seus elementos formadores. Beleza? A começarmos, então, pela boca. Vamos lá, pessoal. Credo! Se eu vejo uma pessoa com esse bocão, eu ia sair correndo. Claro que foi feito aqui uma mexida no Photoshop, só para a gente poder ver melhor aqui os dentes. Pessoal, eu vou ser bem breve aqui. No nível médio, no curso regular, eu falo um pouco mais. Eu até falo de fio dental e escovação. Eu posso falar rapidamente, porque eu fico me coçando. Não cai em prova o que eu vou falar depois da dentição. Mas é importante, cara. Por que você acha que os vovôs e as vovós, normalmente eles, não têm seus dentes originais? Ou pelo menos parte deles. Por quê? Tem um porquê. Eu queria te falar isso rapidamente, mas eu falo. Peraí, o que pode cair? Bom, na digestão, na boca, eu tenho a digestão química, que é pelas enzimas salivares, veremos já já, e a digestão mecânica ou física. Certo? A digestão mecânica ou física é o quê? É a fragmentação do alimento pela mastigação. Ponto. Pela mastigação. Então, veja só, e a maioria das pessoas no planeta nascem e morrem com uns 32 dentes, 16 na arcada superior, 16 na arcada inferior, certo? Mas existem pessoas que nascem e morrem e os 4 sisos não nascem, não surgem. Por quê? Os sisos são os últimos dentes lá de trás, os últimos molares. Eles estão tão lá atrás que estão perdendo suas funções. E os espaços para eles cada vez menores. Quando o siso nasce, na maioria das pessoas, quando o siso nasce, ele nasce sem espaço, encavala os demais dentes, deixa os demais tortuosos. E isso atrapalha a mastigação, né? A mordedura. E isso aqui, isso não muito bem, não digo perfeito, mas de forma ideal, não ocorrendo, eu tenho não só dores de cabeça, mas compressão de alguns nervinhos que passam aqui entre as articulações dos maxilares, né? O superior e o inferior. E o maxilar inferior posso me chamar de mandíbula. Então, veja, o siso é uma questão evolutiva. Quem nunca nasceu os sisos, ou, enfim, é uma questão evolutiva. Não quer dizer que seja mais evoluído do que você, que tem os 32, mas é um fator evolutivo. Para que eu vou ter pelo aberto? Que eu tenho casacos, blusas de frio, cachecóis, edredons, percebe? Essa é a ideia evolutiva. Veja só. Então, quais são esses dentes? Bom, aqui em cima, eu tenho os 4 primeiros da frente, os 4 primeiros de baixo, são os incisivos, dentes para cortar o alimento. Tá. Depois deles, eu tenho 1, 2, aqui embaixo, 3, 4 caninos para perfurar o alimento. Olha os animais silvestres, aquelas presas gigantescas, para abater as suas presas, né? Então, são os caninos para perfurar o alimento. Beleza, 4 incisivos, 4 incisivos embaixo, 8. 4 caninos, beleza, já tenho 12. Bom, aí depois do canino, eu tenho quem? O primeiro, segundo e terceiro pré-molar. Primeiro, segundo e terceiro pré-molar. Primeiro, segundo e terceiro pré-molares, né? Porque são 3 pré-molares. Primeiro, segundo e terceiro pré-molares. Papel deles: amassar e triturar o alimento. E depois desses 3 pré-molares, eu tenho o primeiro molar e o segundo, que é o siso, que não está aqui. Primeiro molar e o segundo, que não está aqui, que é o siso. Primeiro molar, segundo, que não está aqui, que é o siso. Primeiro molar, o segundo, que não está aqui, que é o siso. Papéis dos molares, dos 2 molares, né? São os últimos dentes. Triturar e amassar o alimento também, como os molares. Ponto. Isso é o que eu tenho que saber de digestão mecânica. Mas eu sou chatinho, vou te falar rapidinho da estrutura dentária e por que a gente tem grandes chances no futuro termos a possibilidade de cair os dentes. Cair. Perder os dentes. Eles ficarem bambos e caírem. Por quê? Veja, os dentes são formados por 2 partes. A A e a B. A A é a coroa. Essa parte que a gente fica além
do limite da gengiva. Isso aqui é gengiva, né? Ó. A gengiva cobre até uma certa parte acima da base da coroa. E também tem as raízes, 1, 2, 3 ou até 4 raízes. Né? Dentes com com 3, 4 raízes são aqueles dentes premolares e esmolares. Né? Então, ou seja, coroa e raiz. Aqui, no caso, tem 2. Veja você, o que a coroa ela é coberta por quem? Eu tenho 4 estruturas compondo essas 2 partes. Qual é a estrutura que compõe a coroa? O esmalte de branquinho, que com o flúor dá esse perfil lisinho no dente. Ele pode não ser branquinho, pode não ser brilhante, tá? Mas lisinho tem que ser. Para quê? Para evitar a impregnação de alimento, matéria orgânica na coroa. Porque senão eu teria mais chances das bactérias aeróbicas que vivem em minha boca, são 5 espécies principais, atuarem no alimento na coroa. Eu teria mais chances de cárie, mais problemas. Percebe? Enfim, esmalte com flúor. Tá. Agora, isso reverte. Opa! O que acontece quando o dente amarela? Ué, no decorrer dos anos, ele acaba, vamos dizer assim, a grosso modo, se encardindo, né? Então, aqueles procedimentos, pessoal, cuidado com o que eu vou te falar. Aqueles procedimentos de branqueamento dentário, não faça. É permitido fazer esse tipo de procedimento uma vez na vida, outra na morte. Porque isso desgasta o esmalte, pessoal. Desgasta o esmalte que contém também ali o flúor. Ou seja, eu deixo o dente, essa região da coroa, mais fininho, mais delgado, e outra, tendendo a ter mais problemas no futuro, porque se eu faço isso com frequência, eu desgasto isso, e haja reposição, né? Não é assim. A reposição não é tão bonitinha como já foi quando a gente é jovem. Não. Então eu vou deixando ele mais frágil, mais fino, e isso pode gerar problemas no futuro. Não faça. Branqueamento dentário é desgaste do esmalte. E aquele lance que artistas usam no dente, qual é o nome, gente? Esqueci. Lente. Lente? Aquilo é sinistro. Pessoal, aquilo é tão fútil. É uma ignorância a pessoa que faz isso, pessoal, desculpa. Porque aquilo ali tem que ser trocado de tempo em tempo. E aquilo ali ferra o esmalte. Pode gerar infiltração entre a lente e o dente em si. Pessoal, aquilo ali eu não tenho coragem de fazer. Deixo o meu aqui normal, no máximo, nunca fiz. Penso em fazer aí um clareamentozinho na minha vida. Acabou, estou feliz, meu irmão. As pessoas não podem ser artificiais. Elas querem ser aquilo que não são. Para! Não se ama, não? Pô, brincadeira, eu fico pé da vida com esse tipo de coisa, sabe? Essas futilidades, superficialidades desnecessárias, que pode gerar problemas, inclusive. Pior. Então, veja, tudo bem? Aquelas pastas de dentes que tem bicarbonato de sódio, bicarbonato de cálcio, que clareia o dente. Pega aquilo lá e chama o gerente da farmácia. Aí ele está vindo, né? Ou no mercado. Está vindo o gerente, você pega aquela parte de dente e espreme na cara dele aquela parte de dente. Porque aquilo ali não poderia ser vendido. Porque as pessoas que não têm conhecimento usam aquele troço e aí fica visitando sempre o dentista. É tudo uma questão, sabe, de capitalismo. E aquilo não funciona, aquilo acaba com o teu dente. É sério. Não compre aquele tipo de pasta de dente, pessoal. Não faça isso. Então esse é o esmalte da coroa. Aí eu tenho as raízes. Veja, olha aqui essa linha aqui pretinha entre aqui essa parte da gengiva e essa parte amarelinha do dente. Aqui o cemento, CE, não é cimento não, concreto não, é cemento. Aqui ó, essa linha pretinha em volta, veja. O cemento, ele recobre as raízes e não queira você ficar com a sua raiz e o seu cemento exposto. Espera aí. Bom, agora a terceira estrutura. Primeiro esmalte, segundo cemento, coroa, raiz, e agora da coroa até as raízes, ou até a raiz, se for uma raiz só, eu tenho essa parte amarela, que é a dentina, que dá dureza ao dente, rigidez, não tem osso no dente, como muitas pessoas afirmam. Veja, o que eu tenho aqui nessa dentina, entre outros minerais, a hidroxiapatita,
que é um tipo de mineral também presente nos ossos. Mas eu não tenho aqui células ósseas, não tem osso no dente. A rigidez é ditada pela dentina. Isso vai da coroa até as raízes. E aqui de vermelhinho, a quarta estrutura da coroa às raízes é o quê? É a polpa dentária, a porção viva, porque no fim da raiz eu tenho um buraquinho por onde os ramos vasculares e nervosos chegam, formando a parte viva, a polpa dentária. Ponto. Essas são as 4 estruturas do dente. Aí veja você, olha só, eu vou ser breve. Quando você, em relação à dentição e fio dental, para explicar porque os vovôs e vovós normalmente não têm todos os seus dentes naturais. Veja, quando você escova os dentes, se você escovar o dente assim, ó, na cara superior, do lado de fora, se você escovar o dente assim, ou até mesmo circularmente, você está se automutilando. Não faça. Quem usa aparelho, naqueles brackets, vale a pena você escovar de forma circular, inclinadinha, para limpar o bracket. Porque o ideal é manter a gengiva sobre o dente. Se você escova assim, por exemplo, você gera retração gengival. Não pode. Se você escova circularmente, quando você desce, perfeito. Você sobe, que merda. Desceu, beleza. Quando sobe, que merda. Você gera retração. E quando gera retração gengival, você expõe a raiz com o seu cemento. Só uma pausa. Como é que se escova melhor, então, Beto? Qual é a forma correta? Eu procuro fazer, mas é chato pra dedéu. Por isso, tudo que é melhor para nós é mais difícil. Já reparou? Tudo que é mais gostoso, né? Mais doce, mais lipídico, mais salgado. Olha o problema que eu posso ter cardiovascular. Tudo que é melhor para nós é mais trabalhoso. Por isso, temos que ter consciência e conhecimento. Então, veja, qual é a forma ideal? Pegar a escovinha bonitinha, de cima para baixo, na arcada superior, lado de fora, aqui, ó. De cima para baixo. E inclinadinho, para pegar entre os dentes. Lá atrás, na arcada superior, de fora para dentro, de cima para baixo. É chato para dedéu, eu sei, mas é o ideal, porque mantém a gengiva sobre o dente. Ponto. Se você escova errado, você vai ter retração gengival. Então a gengiva desce, aqui no caso. Então, ou seja, ela desce e expõe a raiz com o seu cemento. Quando o cemento passa a ser exposto, eu vou ter 4 problemas. Primeiro, sensibilidade ao toque, com a unha naquela região exposta da raiz. Sensibilidade ao doce e sensibilidade ao gelado. E o quarto problema, que é o pior, porque esses outros 3 eu posso combater como uma restauração, sacou? Junto ao dentista. Agora, e qual é o pior problema? É o quarto. Quando o cemento começa a ficar exposto, eu dou início aos processos de desmineralização óssea. Isso aqui é osso, ó. Da arcada superior ou inferior, isso é osso. Então eu começo a desmineralizar esses ossos, onde as raízes estão enfincadas. Com o tempo, isso é bom, isso é lento, mas acontece. Com o tempo, o dente vai ficando bambo. E aí ele sai, ele solta e cai. Claro que isso dói um pouco, porque eu tenho nervação aqui, ó. Sangramento, tudo mais, claro. Mas ele fica bambo e vai cair. Você vai perdendo o osso e não tem como. Às vezes não tem como nem com um pino você colocar ali um implante. Outra coisa, o fio dental. Cara, eu sei que é foda, o fio dental é chato, tu tá ali tendo um filminho num sábado à noite, no domingo à noite, pô, tu vai dormir ali, pô, tu acorda depois do filme cansado, com sono, aquela preguicinha, não escova o dente, nem passa o fio dental, vai dormir. De vez em quando, dá pra dar uma abusada. Claro que dá, mas pelo menos antes de dormir, o fio dental. Por quê? Olha só, não agora, na próxima imagem, mas eu vou ter que dar uma pausa já já. Olha só. O fio dental, por quê? Porque a matéria orgânica ela fica aqui, ó, entre a gengiva e essa parte da base da coroa. E a escova não chega aqui. Isso realmente é fato. Então, o fio dental tira o que está aqui de matéria orgânica. Porque se eu deixar isso aqui por um bom tempo, não passar o fio dental com frequência, eu chamo para um banquete as bactérias que vivem em minha boca, as 5 espécies principais, não são as únicas, principais de bactérias aeróbicas. E elas degradam a matéria orgânica e como produto da degradação eu tenho minerais que vão formar o tártaro, a famosa placa bacteriana. Aí esse tártaro gera afastamento da gengiva, certo? E retração dela. Afasta do dente e retrai ela. Veja. E aí, chegando aqui na raiz, o ambiente é anaeróbico. As bactérias aeróbicas dão lugar às bactérias anaeróbicas. E aí elas continuam o processo de formação do tártaro. E afastando a gengiva do dente,
e retraindo, até que eu exponho o cemento, com ou sem tártaro. Eu dou início aos processos de desmineralização óssea também. E detalhe, o suco salivar, você vai ver que o pH da boca, ele é neutro, levemente ácido, ditado pelos sais minerais da saliva. Então, esse pH neutro, levemente ácido, é muito importante para a manutenção do ambiente bucal, para que as enzimas do suco salivar possam atuar nesse pH ideal, 7, 6,8, neutro, levemente ácido. E durante o dia, a gente saliva muito. O pH se mantém estável. E isso impede que bactérias da minha boca atuem na matéria orgânica minha, que está ali no dente depois do almoço. Não há problema. O pH está mantido porque eu salivo quando estou acordado durante o dia. Mas você vai dormir. Quando você dorme, você saliva bem menos, salvo aquelas pessoas que babam, né? Os babões. Mas, normalmente, a gente saliva menos. E aí o pH é alterado. E, com isso, as bactérias vão aproveitar-se disso. E aquela matéria orgânica que está ali agarradinha entre um dente ou entre a gengiva e a base da coroa, elas vão atuar. Porque o pH mudou, pela falta de salivação correta durante a noite, cai o metabolismo, né? Então eu salivo menos, percebe isso? Tudo bem, rapaziada? E isso justifica o fato de muitos vovôs e vovós não terem seus dentes naturais, ou parte deles. Oi, pode falar. É assim que, tipo, as superbactérias, elas entram na nossa corrente sanguínea, tipo, pela danificação do cemento? E detalhe, olha só, com essa questão toda de tártaro, falta de fio dental, escovação errônea, isso pode gerar o quê? Gengivite, inflamação da gengiva e possíveis sangramentos, como acontece no escorbuto, pela falta da vitamina C, né? E, que é uma avitaminose, lembra? Do escorbuto. Então, se eu dou acesso à corrente sanguínea às bactérias da minha boca, cara, eu posso morrer infartado. Sabe por quê? Porque, na verdade, as bactérias da minha boca, tendo acesso à corrente sanguínea por esses motivos, sangramento, gengivite, por essas questões todas de mau uso de fio dental, enfim, infecção bacteriana aí, né? Elas atuando, formando tártaro, eu posso gerar gengivite e hemorragiazinhas bucais. Aí as bactérias vão ter acesso à minha boca, à minha corrente sanguínea. E elas, no meu sangue circulando, vão se aglomerando aonde? Lá nas minhas válvulas cardíacas, enrijecendo-as, o que vai me levar ao óbito, como muito já aconteceu. Te respondi? Sim. Beleza. Pessoal, até aqui tudo bem? Carlinhos, como estamos aí no tempo? Carlinhos. Você vai precisar de quanto tempo? Na verdade, o senhor já passou 10 minutos. Credo, me dá só mais 5? Perfeito, é só com mais eles. Meninos, tudo bem? Só essa imagem, pelo menos? Só essa? Tranquilo. Sim. Então Perfeito, vamos lá, só essa aqui a gente para, amanhã a gente acaba com certeza. Amanhã vai ser colado. É quem manda, minha bisnaguinha. Não mando nada no Seven Boys. Vamos lá. Adoro Seven Boys. Vou te morder depois. Vamos lá, então. Turma louquíssima. Pessoal, vocês estão gostando do bate-papo? Estão curtindo? Estão acompanhando? Fala para mim. Meninas, bom demais, conteúdo é top. Sim. É uma viagem, né? Tudo isso, né, cara? É muito bonito, né? A biologia é linda demais. Ô, Carlinhos, desculpa. A biologia tem muito mais sentido no dia a dia nosso. Tô brincando, matemática é foda. Mas a biologia é linda, ela é. Ciências biológicas, dá licença. Porra, eu sou suspeito, mas é um fato. Veja, pessoal, nós temos 3 pares de glândulas que produzem saliva para proporcionar digestão química agora na boca. Eu quero formar o bolo alimentar, que é o quê? É o trabalho do alimento que eu levei à boca pela insalivação, pela mastigação e a sua atuação de enzimas da saliva sobre os nutrientes, alguns tipos de nutrientes dos alimentos que estão chegando à boca. Eu quero formar o bolo alimentar para depois eu degluti-lo, engoli-lo. Então, veja, eu tenho 3 pares de glândulas. Quais são elas? Glândulas sublinguais. Aqui. Se você levantar a língua em frente ao espelho, você vai ver 2 buraquinhos. É o final de 2 ductos. E aí não para de sair saliva. Cara, que é tão interessante. Tão interessante aqui, uma viagem. 2 sublinguais, então. Aqui, ó, 2 submandibulares, ó, ou maxilares, porque o maxilar inferior também posso chamar de mandíbula. E 2 parótidas, aqui, ó, parótidas, bem aqui mais ou menos, perto das articulações dos maxilares.
Essas glândulas produzem, então, o suco salivar. É uma primeira solução digestiva que o alimento que eu levei à boca passa a ter contato. E qual é a composição? Água, sais minerais. Opa, esses sais minerais, eles vão me proporcionar o pH ideal da boca até o final do esôfago, antes do estômago. Levemente ácido, 7, 6,7 é neutro, né? Levemente ácido, que 6,9, 6,8, 6,8, 7, 6,8, 6,9, 6,8, fica variando, certo? E o que é pH mesmo? P minúsculo e H maiúsculo, potencial hidrogeniônico, uma solução aquosa, um meio aquoso. Quanto mais H+ livres, quanto mais íons H+ livres eu tenho, mais ácido é aquele meio. Quanto menos H+ livres, quanto menos íons H+ livres eu tenho naquele meio, mais básico ou alcalino, naquela faixa de pH, 7 é neutro. Quanto vou mais para o 0, ácido. Mais para o 14, básico ou alcalino. Quanto mais para o 0, mais íons H+ eu tenho livres ali na solução. Quanto mais para o 14 eu vou, menos H+ livres, menos íons H+ livres eu tenho na solução, tudo bem? Então esse é o pH ideal para que as enzimas da saliva possam atuar. A amilase salivar ou pitialina é a mais famosa, pitialina ou a amilase salivar. E a mais abundante. Agora, a lisozima também é famosinha e também bem abundante. Entre outras, menos abundantes. Mas existem outras. E qual é o papel dessas enzimas? Atuarem aonde? Nos polissacarídeos. Então, é na boca, não só, mas principalmente na boca, é onde eu vou degradar polissacarídeos em oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos, eu vou quebrá-los aonde? Lá no duodeno, o mesmo intestino delgado, após o estômago. Certo, moçada? Então, na boca eu degrado quimicamente polissacarídeos em oligosacarídeos. Agora eu quero fazer uma perguntinha para vocês, para ver se vocês lembram que conversamos em bioquímica aqui. Se eu quebro polissacarídeos em oligosacarídeos, essas enzimas aqui, amilase ou pitialina, amilase salivar, né? Lisozima, vão estar quebrando que tipo de ligação lá nos polissacarídeos? Muito bem. Não estão lembrando, né? Não estão lembrando? Admitam para mim. Eu admito. A Ana ia falar? Alguma menina? Não lembrou? Não lembra? Ligação glicosídica? Ana Paula está falando? Foi. Ana Paula, mas obrigado. eu olhei aqui. Não, tudo bem. Nem que você consulte, mas está ligado no lance. Beleza. Ligações glicosídicas são quebradas nos polissacarídeos por essas enzimas em pontos diferentes para eu gerar oligosacarídeos. Ok, pessoal? Então, eu formei o bolo alimentar. Eu quero engoli-lo. Só vou te mostrar uma imagem e vou encerrar agora, antes que o Carlinhos me bata e alguns de vocês também. Veja, eu estou com um bolo pronto alimentar. Eu quero engoli-lo, degluti-lo, que é o ato de engolir. Veja, aqui é o final da língua. Aqui, ó, os últimos molares, vejam, das arcárias. Ó, essa pessoa aqui, por exemplo, aqui, pessoal, aqui tem uma grande obturação, uma grande cárie. Aqui eu tenho uma maior ainda, veja. Com certeza isso aqui é um canal. O que é um canal? É aquela cárie que dominou bastante a coroa do dente. E aí o médico tirou na obturação, né, essa cárie toda, ficou aquela panelinha. Mas o dente ainda está bem ali, está bem estruturado ainda. Então, pô, é melhor não ter do que arrancá-lo. Então, ele tira, limpa tudo, aquela maquininha bandida do dentista, e aí pega uma agulhinha, se o dente tem uma raiz só, ele pega uma agulhinha bem fininha, pessoal, na forma de parafuso, saca? E aí enrosca lá na raiz, com anestesia, claro. Para que ele enrosca? Até o final da raiz. O médico, o dentista espera 5 minutinhos, toma um café, bate um papinho com você, e aí depois ele desenrosca essa agulhinha em forma de parafuso e vem um pedaço de nervinho, até um pouquinho de sangue lá da raiz. O dente está morto agora. Aí ele vai, agora limpa, medica a região e veda. Isso é canal. É porque a obturação foi muito grande. Entendeu? Certo? Então isso aqui possivelmente é um canal. Então veja, ali é a parede posterior da faringe, da garganta. Então eu descendo aqui, ó, eu tenho a garganta, eu quero deglutir o bolo alimentar. Mas só observação para a gente poder encerrar de fato. Aqui, ó,
setores imunológicos do tubo digestivo. Nós temos 4 no tubo digestivo. E os 2 últimos estão onde? Lá nos intestinos. Veremos depois. Mas quais são os 2 primeiros? Primeiro, amígdalas. 1, 2. Um par de amígdalas. Elas são pequenininhas. Aqui, essa pessoa está com amidalite. Tá? São 2 estruturas fechadas pequenininhas. Pequenininhas. Com alguns tipos de células imunológicas dentro. É um setor imunológico do tubo digestivo. Só que quando chega algum agente aqui invasor, um antígeno, normalmente bactérias, as células, isso pode induzir as células que estão aqui dentro se multiplicarem e se diferenciarem. Então a amígdala que é pequenininha fica grande. A imunidade, que é 80% daqueles 12 tipos de células imunológicas no sangue. A imunidade, quando passa pela amígdala, pelos vasos sanguíneos, quando passa por aqui, vê a amígdala grande e fala: quem é você? Oi, imunidade, sou eu, amígdala. Não, não te conheço. Está grande, né? Então não reconhece como próprio. Atua sobre. Como se fosse uma doença autoimune, mas não é. Autoimune é genético, né? Então a imunidade atua sobre essa amígdala que está grande. Então ela inflama, dói para dedéu. Tem uma crise de amidalite. Então, ou seja, a amidalite é isso. E nesse setor você pode excluí-lo, você pode extraí-lo. Ou seja, se você tem várias crises de amidalite por ano, por ano, durante 2 anos seguidos, você é um candidato a não ter mais a extração. Eu não tenho as minhas mais. Não há problema, porque eu tenho outros 3 setores no tubo digestivo. O segundo, que é fixo, só mexo com ele em casos de cânceres na garganta, na faringe, aí eu posso mexer, senão não mexo. É o quê? É o anel de Waldeyer. Esse anel de Waldeyer, ele está onde? É uma massa de células imunológicas em volta de quem? Da parede da faringe. É o nosso segundo setor. Eu não mexo com ele, a não ser casos de cânceres, ou carcinomas, ou tumores malignos. Então guardem esses 2 setores imunológicos. Amígdalas e o anel de Waldeyer. Pessoal, tudo bem? E aí depois eu quero deglutir esse alimento. O que me resta? Eu levá-lo para o esôfago e dali para o estômago. Turma, vou parar por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Carlinhos, e aí, tudo bem, garoto? Beleza, meu querido. Eu agradeço o Carlinhos por ter me permitido passar um pouco do tempo, galera. E agradeço vocês por estarem comigo aqui, colado em mim, nessa viagem. Sinceramente, é bem interessante, né? Eu agradeço a vocês. Valeu a pena? Valeu a pena, galera? Eu tenho só mais uma dúvida. Ah. Qualquer inflamação da boca, ou tipo, não sei, buconasal, qualquer inflamação buconasal vai refletir na amígdala, porque, tipo, por exemplo, eu inflamei já o siso e a amígdala inchou, ou então, tipo, tem muita gente que tem sinusite ou essas coisas assim que também incha a amígdala e tal. Aí todas as inflamações buconasais vão refletir na amígdala? É o seguinte, amidalites me geram faringites, que é infecção de garganta, né? Certo? Amidalites pode me gerar faringites, né? Que são as famosas infecções bacterianas de garganta. Infecções ou inflamações somente. Quando a infecção na amígdala acontece, eu posso ter infecção na garganta. Então, ou seja, faringite. Amidalite pode me gerar faringite. Faringite pode me gerar amidalite. Sinusite pode me gerar amidalite. Pode me gerar faringite. E detalhe, sinusite infecciosa, também tem alérgica, né? Sinusite, faringite e amidalite pode me gerar, sabe o que mais? Aqui, ó, otites. Lembra que no ouvido médio tem a tuba auditiva que vai lá do ouvido médio, de cada lado, lá para a parede posterior da faringe? Sim, para regular a pressão no ouvido médio. Lembra que a gente viu isso? Estão lembrados? Então por essa tuba auditiva, a amidalites, faringites, sinusites infecciosas podem me gerar otites. Que louco, né, cara? Isso é demais. Tudo bem, querida? Tudo, era isso mesmo. E a perguntinha para a galera. Pessoal, tá valendo a pena? Estão curtindo? Tá valendo a pena? Estão entendendo? Demais. Muito bom. Com certeza. Bom pra caramba. Pessoal, eu agradeço vocês pacas, tá bom? Então veja, estamos brincando com aulas 5 e 6 e aula 12 do caderno 3, aulas 5 e 6 do caderno 2 e aula 12 do caderno 6. Detalhe, quando brincamos contato, não vimos histologia,
basicamente brincamos com a aula 11 do caderno 3. Então, eu estou otimizando as coisas, percebe? Tudo bem? Tudo. Então, já podem brincar com esses 4 capítulos. Aulas 5, 6 do caderno 2 e aulas 11 e 12 do caderno 3. Beleza? Beleza. E Beleza. dúvidas, mandem para mim por e-mail. Muitos aqui têm meu WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp no grupo nosso lá, manda por lá ou em particular, fique à vontade. Eu recebo aqui várias dúvidas de alguns alunos, por WhatsApp, pelo e-mail. Mande todas as suas dúvidas. Vocês sabem que eu adoro discutir com vocês esses assuntos. Eu tenho maior satisfação em conversar sobre biologia com vocês, ou sobre o que mais quiserem, entendeu? E eu sou fã dessa porra, então me manda todas, não importa a área da biologia, não importa a série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, não interessa. Tá bom, galera? Um abraço e amanhã a gente se vê às 14h20, tudo bem? Vocês vão estar prontinhos amanhã? Prontinhos? Com certeza. Então não esqueça de rever essas aulinhas, os links que o IME proporciona para vocês, o Carlinhos, o Dudes, o Alfeu. Então reveja essas aulas para anotar tudo bonitinho. Eu faria isso. Aí, cara, qualquer item que vier, gente, de PAS 3, Enem, vestibulares quaisquer, você vai dar um tapa, você vai matar a cobra e mostrar o pau. Pronto, é isso. Porque a gente se baseia nas nossas aulas em federais. O que vier, bicho, de faculdade particular, é fichinho. Simplesmente. Enem... Beleza, meu querido. Carlinhos, fala para ele. Meu mini showman. Carlinhos, fala para eles rapidinho, fala para eles. Se a gente... as nossas aulas, pelo menos as minhas, eu falo, Carlinhos, eu procuro subir um pouco do nível, pegar um pouco pesadinho com as minhas questões, no material nosso, com as aulinhas. Porque se você vai bem aqui, numa boa, Carlinhos, eles não vão ter facilidade pacas no Enem, no PAS 3, por exemplo, vestibulares de particulares. Fala para eles. Com certeza, meus queridos. E com essa pegada deles aí que eles estão estudando, pode vir o que vier, degrau que vier, que eles vão conseguir subir para chegar no topo. Eu tenho certeza. Eu Meu acho querido, essa turminha é muito boa, cara. Muito boa. sem dúvida. Meu querido, um abraço. Obrigadão. Valeu, Carlinhos. Amanhã estamos juntos. Meus queridos estudantes, beijos, vão descansar que vocês merecem, tá bom? E Valeu, garoto. Amanhã, beijos do Magro. Uau, tudo de bom para vocês. Beijoca. Tchau, gente.